Vasco fez aquilo que um gigante deve fazer, né? Foi lá e passou o carro. Então vamos lá, pessoal, vamos falar do Vasco. Esse Vasco que simplesmente passou o carro no Olímpia e criou uma confusão ali no Paraguai, né? Porque o Olímpia ele esperava de fazer o melhor jogo, esperava uma classificação, o Defensores del Chaco estava completamente lotado e o Vasco fez aquilo que um gigante deve fazer, né? Foi lá e passou o carro. Cara, eu acho o Vasco tem tentado, isso é um pensamento meu, tá? O Vasco tem tentado buscar ou achar a sua identidade novamente, sabe? É um time que o treinador tem buscado fazer com que tenha uma identidade. E até você criar uma identidade, você precisa passar pelo processo, e o processo ele é doloroso. O Vasco vem passando por isso tem muito tempo. E aí, quando você acha essa identidade, aí você começa a ter a regularidade de vitórias. E o Vasco está no processo. Por que eu digo isso? Porque o Vasco é capaz de fazer grandes jogos, como, por exemplo, fez contra o Olímpia, jogando fora de casa. Em casa também atropelou, poderia ter ganhado de 4, mas jogando fora de casa, tá bom? E é capaz de fazer jogos muito abaixo, como fez contra o Santos, apesar de ter iniciado bem o jogo. Mas tomou um gol e tudo desandou e acabou perdendo de 3-0 pro Santos. Aí vai ter alguma pessoa que vão falar assim, tem muita gente que é o seguinte, né? Ah, mas ganhou do Olímpia que tá morto, o time do Olímpia é fraco, então vai lá ganhar você, pô. Quando ganha é fraco, quando perde, como é que é? Então assim, não tem essa de fraco não, cara. O time do Olímpia é um bom time, a camisa do Olímpia é super forte, é super pesada, o torcedor do Olímpia é brabo, quando enche o Independente del Chaco, é uma loucura, acredito que eu joguei lá várias vezes, tá? Então, mérito do Vasco que ganhou, competiu, ganhou. Agora, o Vasco tem que entender que ele precisa se movimentar e rápido, porque agora vai jogar contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento, e quando você se vê afundado na lama, acredita, é difícil pra caramba sair. É difícil pra caramba. O Vasco tem uma montanha pra escalar. Então, muito mais do que uma vitória ou até um título. Porque se você ganha um título e cai no Campeonato Brasileiro, esquece. Esquece. Continua, é feio do mesmo jeito. Tá bom? Então, por isso que o Vasco tem que... A prioridade do Vasco é não cair pra segunda divisão. Tem time pra isso, tá? Mas tem que escalar uma montanha. E que comece já no final de semana. Porque você perde um jogo, a sua confiança baixa, o medo ele começa a se instalar, aí a vaca vai pro brejo.